entendendo o fruto da maturidade. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu penso. Se eu fosse perfeito, se nada faltasse para mim, se eu estivesse pleno, cheio, como eu seria? Como nós seríamos? Será que nós andaríamos sobre as águas? Será que nós atravessaríamos uma parede? Nós não podemos dizer isso. Porém, nós sabemos uma coisa. A Bíblia diz que toda pessoa que for bem instruída pelo seu mestre, será como o seu mestre. Então, nós temos na palavra de Deus que o Espírito Santo está em nós, a unção que está em você, ela te ensina. E os ensinos dela te fazem como seu mestre. É claro que nós sabemos que Jesus Cristo, o corpo dele era humano, sim, senhores, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo era inteiro. O seu corpo era incorruptível, mesmo ainda não glorificado. Por que nós sabemos disso? Porque, do contrário, o pecado teria acesso a ele. E nós sabemos que ele nunca pecou. Então, ele teve que entregar a sua vida. Para que o inimigo pudesse tomar sua alma, Jesus precisou entregá-la. Ele não pôde tomá-la. Por isso ele deu sua vida por nós. Porém, eu gostaria de mostrar alguma coisa para vocês, que isto nós temos da palavra de Deus, e eu gostaria que isto aqui fosse, a partir de hoje, seu alvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, vocês confiam muito em mim, porque eu nem disse o que era, você já disse amém? Aleluia, isso quer dizer que vocês confiam. Mas eu vou dizer para vocês aqui algumas coisas que são muito importantes. E eu gostaria de pedir que a partir de hoje, vocês começassem a orar individualmente, coletivamente, nas suas casas, quando vocês estiverem orando pela igreja, orem para que isto seja uma verdade em nossa igreja. A Bíblia diz que Noé era um homem especial. E eu gostaria de ler para vocês o texto que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, porque diz assim a respeito de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Amém? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa palavra justo é a palavra que diz respeito, ou seja, adquirir, encontrar, ou seja, aprender, surpreender. Isso quer dizer que ele era um homem que estava envolvido com Deus. Segunda coisa, a respeito de Noé, ele era um homem íntegro. A palavra aqui, a palavra hebraica tamrim, que significa completo. Completo. Outra coisa, inteiro, ou seja, total, são, saudável. Então, quando nós estamos falando de uma pessoa que atinge a sua idade de maturidade plena e está plenamente, vamos dizer assim, construído, edificado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós vamos encontrar uma pessoa idêntica a isto aqui. Uma pessoa como este aqui. E ele era um homem saudável, sem defeitos, olha só, íntegro. E aqui vem mais uma descrição,
que está completamente ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. Eu não posso dizer se vai aprover a Deus que eu ande sobre água ou vai aprover a Deus que eu passe por uma parede. Isso não é o mais importante, mas essas qualificações aqui são extremamente importantes porque elas definem um homem íntegro, uma mulher íntegra. E ele diz assim: Noé andava com Deus. Então isso significa que uma pessoa íntegra, uma pessoa que está completa, é uma pessoa que anda com Deus diariamente. Aleluia. Olha, temos outros exemplos na Bíblia. A Bíblia fala de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Novamente, Noé, homem íntegro. Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então nós temos por entendimento bíblico que a pessoa que está completa, a pessoa que atinge sua maturidade é um homem reto. Reto. Seus caminhos são os caminhos da vida. Segunda coisa, totalmente, ou seja, temente a Deus. Essa é uma característica de uma pessoa cujos olhos viram a Deus na dimensão da sua glória. Quanto mais nós vemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, na grandeza e na beleza da sua majestade, nascerá dentro de você, correspondente ao que você vê, o mesmo grau de temor a Deus e de reverência a Deus. É impossível nós crescermos em glória e não crescermos em adoração e não crescermos em temor e tremor diante de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus e a consciência divina é tão profunda que qualquer coisa que venha a machucar a sua comunhão com Ele é imediatamente rejeitada. Teu espírito não permite. É disso que nós estamos falando. Pastor John Griffin, quando esteve conosco há muitos anos atrás, ele falava uma ilustração interessante. Ele disse: o Espírito Santo é como uma pomba, que ela senta aqui no seu ombro e você não quer afugentá-la. Então, se uma pombinha aqui sentou aqui no seu ombro e você não quer afugentá-lo, o que você faz? Você fica quase que imóvel. E você vai ter muito cuidado no seu mover, para que ela permaneça aqui, para que ela não voe. Então, se você for descer essa escada, você vai descer uma escada com muita leveza. Ou seja, cada passo a sua consciência está ali. Ela não pode sair. Ela não pode voar. E assim é um homem cheio da glória de Deus. Cada passo é medido na palavra. Cada pensamento revela a palavra. Cada atitude revela a palavra. Cada movimento dele revela a palavra. Sabe por quê? Porque a comunhão não pode ser fraturada. Não pode. E a palavra de Deus diz que Jó também se desviava do mal. Isso é muito importante, irmãos, para aqueles que são íntegros diante de Deus. E quando nós estamos falando de integridade, quando nós estamos falando de Deus nos edificar ao ponto de nós chegarmos à estatura plena de Cristo, é a este nível de vida que nós profetizamos sobre a vida de vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já decidiu ser invencível? Como assim? Você já decidiu ser invencível?
Aliás, é uma música muito linda, que é cantada, eu agora esqueci o nome do pastor, se alguém... Como? Paulo César Brito. Quem já ouviu? Eu já decidi ser invencível. Essa música aí, eu gosto dessa música. Francisco está aqui? Francisco, você está aí? Você, por acaso, você tem aquela... Você pode cantar no final essa música, por favor? Francisco é uma benção, vocês vão conhecer o Francisco. Francisco fez parte de nossa igreja muitos anos ali, depois mudou para Curitiba, está aqui de volta, se reintegrou a igreja com a nossa irmã Beth. Fica de pé, vocês dois, Beth, Francisco, aqueles irmãos queridos ali, que fizeram parte dessa história conosco, 38 anos, né? A gente sempre tem ali Francisco e Beth. E ao final da mensagem eu te chamo aqui, querido, para que você venha cantar para nós essa música. Por quê? Porque eu queria que vocês, depois desse sermão, vocês tomassem uma decisão. Escute, querida, você não pode tomar uma decisão sozinha. Aliás, há duas coisas que você não pode fazer sozinhos. Duas coisas. Primeiro, você não pode casar sozinho. Você tem que casar com o parceiro. E, aliás, ou parceira. Entenderam? Então, e aí, é o seguinte, você não pode ser crente sozinho. Porque nós somos um corpo. E se somos corpo, precisamos um do outro. Eu posso ouvir um amém? Diga assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. Glória a Jesus. Eu quero lhe deixar agora no seu espírito, no seu coração, alguns alvos que nós temos levado em oração diante de Deus para que esta igreja atinja até o final deste ano. Mas atinja na plenitude, atinja em todos os sentidos na nossa vida como Igreja Batista Ágape. E eu creio que isso vai ser muito importante para aquilo que Deus nos chamou. Quando Deus chamou essa igreja, Ele disse que ela seria uma bênção para Campinas, uma bênção para São Paulo, uma bênção para o Brasil e seria uma bênção para o mundo. E uma certa ocasião eu estava orando a Deus, eu disse, Senhor, eu não estou entendendo como que a gente pode ser uma bênção para o mundo. Para ir para o mundo custa dinheiro. Para ir para o mundo nós temos que ter pessoas especiais. E sabe, uma coisa que Deus falou naquele momento, Ele disse, não. Para você ser uma bênção para o mundo, você precisa ser íntegro. Você precisa ter comunhão. Você precisa ser uma pessoa de oração. E naquela semana Deus deu uma experiência. Porque uma missionária brasileira morando no Japão, há muitos anos, ela liga. Eu não me recordo o dia, se foi uma segunda, terça, não me recordo. Eu me recordo que foi pela manhã. E ela disse, sabe pastor, ontem eu estava assistindo o culto da sua igreja pela internet, lá no Japão. Eu disse, sim senhora. Ela disse, o senhor não me conhece, eu sou uma missionária. E a sua palavra de ontem me tocou muito o espírito e eu senti o desejo de ligar para o senhor hoje. Porque eu quero lhe pedir uma coisa. Eu disse, pois não, querida. Ela disse, eu estou totalmente tomada pelo câncer. Eu tenho poucos dias de vida. Totalmente. E ela disse, eu vim para o Japão, porque queria pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma obra, pastor. E eu estou aqui, nesse estado. E eu estou muito ruim. E eu disse, e a senhora quer o quê? Ela disse, eu gostaria que o senhor orasse, para que Deus me curasse. Eu creio que se Jesus estivesse ali, Ele diria uma coisa, e vendo a fé daquela mulher. Eu disse, pois não, querida, eu quero orar com você. E nós oramos naquela manhã. Eu disse, Deus, limpa ela. O Senhor não levou ela para ser derrotada, o Senhor levou ela para ser vitoriosa. Eu nunca vi essa mulher na vida. 3 dias depois, ela manda
um e-mail com todas as radiografias que ela tinha, quando o médico disse: você não tem mais alguns dias de vida, só mais alguns dias de vida. E ela disse: pastor, aqui estão as ressonâncias, quando o médico disse isso, e outras aqui, depois da oração. Totalmente curada. Limpa. Limpa para a glória de Deus. Isso me diz algumas coisas que são importantíssimas para nós. Vocês não sabem, talvez, o nível de quão somos presos em nossas mentes. Quanto que nós perdemos porque não podemos ainda estar livres numa consciência mais profunda, porque é muito fácil dizer que Deus criou o universo, é muito fácil abrir a boca e dizer que Deus cura, é muito fácil dizer que Deus pode tudo, mas quando nós chegamos ao ponto de vivermos esta verdade, as coisas mudam de figura. Então, para que nós possamos ser completos, para que nós alcancemos esse chamado divino, a estatura de varões perfeitos, isso não é uma expressão minha, é uma expressão bíblica. Varões perfeitos, ou seja, varões concluídos, terminados, edificados, totalmente conscientes da verdade. E estes que são terminados por Deus serão perfeitos em obediência a Deus. Nós não estamos aqui dizendo que nós vamos deixar de fazer isso ou fazer aquilo, porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos sobre varões perfeitos é: você está dizendo que o homem vai deixar de pecar? É ou não é a verdade? Porque, pastor, eu não posso nem fazer ideia da gente viver um dia sem pecar. Eu digo o seguinte: não é você deixar de pecar, é a glória de Deus erradicar o pecado da tua vida. O que é mais fácil? É Deus quebrar a palavra dele ou Deus cumprir a palavra dele? Toda alma que pecar, esta morrerá. Toda alma que pecar terá angústia e tribulação. Então, se Deus quebrar a palavra dele, nós teríamos paz e alegria mesmo pecando. Mas ele não quebra a palavra dele, ele cumpre a palavra dele. E se ele cumpre a palavra dele, nós vamos estar homens íntegros. Homens e mulheres íntegras significam homens e mulheres que se rendem a Deus, que buscam a palavra de Deus, que vivem cada mandamento da palavra de Deus e tem autoridade de Deus para não mais cumprir o desejo da carne, mas andar no Espírito todos os dias da sua vida. Por isso que eu vou lhes dar os alvos desta igreja para 2025. Primeiro alvo: nós vamos seguir a verdade. Nós não vamos seguir narrativas. Nós não vamos seguir mídias. Nós seguiremos a verdade. Porque se a verdade de fato nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia! Então temos como alvo seguir a verdade. Nós temos como alvo este ano viver em amor. Ah, meu filho, eu ouvi os améns aí. Ai, isso não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro, pastor Luizinho, lá em Fortaleza, nossa igreja lá, uma irmãzinha disse assim: pastor, eu venho aqui ao senhor hoje com muito temor e tremor. Eu disse: pois não, irmã. Eu venho dizer para o senhor que eu mudei minha oração com relação ao meu marido. Eu disse: por quê? Não, porque eu orava por ele, orei muito, pastor. E muda, o homem não muda. Eu disse: bom, já que ele não muda, eu mudo a oração. Eu falei: mas como que a senhora mudou a oração pelo seu marido? Eu oro assim agora, pastor: Senhor, prepara e leva.
Mas isso tem isso tem uma coisa. Nós queremos, mas nós temos barreiras. Eu quero, mas minha carne me limita. Eu desejo, mas sinto dificuldades. Mas nós vamos colocar um alvo para essa igreja e quero dizer para vocês, escutem, o que eu estou dizendo para vocês aqui são partes ensino, partes profecia. Deus vai nos elevar à atmosfera de amor. O amor não é outra coisa senão uma decisão. Eu nunca me esqueço, quando eu peguei minha filha nos meus braços. Tinha muitas meninas, muitas crianças, quando você vai fazer uma adoção. Mas na hora que você diz assim, é esta, pronto. Foi instantânea a ligação. E ao longo desses anos, foi só amor, aumentando no coração. É assim que acontece quando nós decidimos por Jesus Cristo. E é assim que acontece quando você decide amar na pureza que Deus te ensina a amar. Nós seremos uma igreja de amor. O que uma igreja de amor faz? Uma igreja de amor, ela vive o amor. Sonho. Mas esse é um sonho muito real, muito palpável. Não precisa esperar até o final do ano. Quando qualquer pessoa chegar aqui, seja quem for, ela não vai ser simplesmente reconhecida do púlpito. Ela vai começar a receber o amor de Deus desde o momento que ela parar naquele estacionamento. Quando ela passar por aquela recepção, ela vai receber o amor de Deus. Quando ela entrar nesse santuário, ela vai receber o amor de Deus por aqueles que estiverem ali. Sabe por quê? Porque o amor é como um rio de vida. Ele flui. Sabe o que as pessoas mais precisam? Amor. Eu já contei essa experiência, mas uma certa ocasião eu estava entrando na garagem ali do apartamento da minha irmã, Meire. Eu estava com minha mãe ainda era viva. E quando eu parei para o portão abrir, veio um homem, bateu muito forte. Quando você ouve uma batida dessa, irmãos, você quase morre, né? O susto foi grande. Eu quase pulo para o outro lado. E o homem ficou ali só assim. Eu não sabia se ele queria assaltar, eu não sabia o que queria fazer. Estava mal vestido. E ele pediu para baixar o vidro. E aí, eu fui baixando devagarzinho, olhando se não tinha uma arma na mão. E quando eu baixei aquele vidro, aquele homem olhou para mim e disse assim, moço, eu não quero dinheiro. Não quero nada seu. Eu disse, o que o senhor quer? Uma palavra. Eu olhei para ele e falei, Jesus ama você. E Jesus pode salvar a tua vida. Você é uma pessoa importante. Os olhos cheios de lágrimas. E aquele homem disse, muito obrigado. Era disso que eu estava precisando. Tenha uma boa noite. E foi embora. Porque ninguém ama um maltrapilho. Ninguém ama um mendigo. Porque o amor não se fabrica. O amor flui. O amor não é aquilo que a gente dá para receber em troca. O amor simplesmente, ele busca o que é melhor para o outro. Porque essa é a manifestação de amor. E nós temos por manifestação do amor dessa igreja, nós vamos orar para que essa igreja seja esta igreja. Para que nós deixemos de olhar para nós mesmos e queremos o melhor para o outro.
Porque se formos varões perfeitos e chegarmos à estatura de perfeição, nós não vamos fazer nunca acepção de pessoas. Porque todos são preciosos aos olhos de Deus. Você sabe o que é que define o preço de uma mercadoria? Você sabe o que define uma mercadoria, se ela é valiosa ou não? É o seu preço. Desculpe aí o pastor Léo. Mas, o que é mais caro, um Porsche ou um Fusca? Então você vai encontrar uma coisa, que o preço determina o valor daquilo que se compra. Qual foi o preço que Jesus Cristo pagou por nós? Um preço único para toda a humanidade, o sangue de Jesus Cristo. A vida dele custou para ser pago. Foi o preço da nossa redenção, o sangue, sua própria vida. Então isso me diz que eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa, e nem você é melhor do que qualquer outra pessoa. Você pode vestir uma calça importada, uma calça cara, o outro pode estar com uma calça rasgada, mas o valor dele não diminui e nem é afetado por causa da vestimenta. Ele é, aos olhos de Deus, um ser humano que foi resgatado, que foi comprado pelo mesmo preço que você. Eu vi um vídeo muito lindo de um jovem, se vestiu maltrapilho, estava na rua, pedindo esmolas, ninguém parava. Até que chegou uma moça, e ela se compadeceu dele. Não somente ela deu alguma coisa para ele, mas ela foi até um lugar próximo, trouxe uma marmita de comida. Esse moço, você deve estar com fome. E ela alimentou aquele moço, ela deu aquele dinheiro para ele, e ela sentou-se ao lado dele, comeu com ele. E depois de alguns dias fazendo isso, aquele moço disse: moça, eu tenho procurado uma mulher para casar. Você casaria comigo? Ela olhou: depois de ter esses dias com você, sim. Mas olha meu estado. Ela disse: o seu estado não é o mais importante, mas é o que você é. E aquele moço olhou para ela e disse: ok, está bem. E aquele homem era muito rico. E levou aquela mulher para o palácio dele. Perdemos coisas porque não sabemos viver como Deus quer que vivamos. Outro alvo que nós temos para 25, crescer em tudo. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nós vamos crescer. Vai ser que nem aquele corinho que eu cantava na escola bíblica dominical, sabe? Eu não sei se tem aqui gente dessa idade aí, da minha idade. Se vocês quiserem levantar a mão, se tiver a coragem. Pastor Luizinho, eu sei que conhece, porque ele tem umas manias de dizer que não conhece, mas conhece. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Olha, eu já esqueci muitas coisas na minha vida, mas corinho eu não esqueço. Não esqueço. Porque fez parte da minha vida. Eu queria crescer. Sempre quis crescer. Você não nasceu para ser uma criança. Você nasceu para a estatura de Cristo. Por isso que nós estamos fazendo com que esta igreja tenha uma visão profunda sobre aquilo que Deus te chamou. Você não foi chamado para ficar onde você está, você foi chamado para a glória. Você foi chamado para a estatura de Cristo. Você foi chamado para estar preparado no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vamos crescer em tudo. E eu queria que você fizesse uma coisa agora. Que você colocasse a mão sobre a cabeça do seu vizinho e dissesse assim: Pai, faz ele crescer em tudo que tu tens para ele.
Ah, eu sei por que estão rindo. Eu estou falando em estatura espiritual. É verdade, pode fazer o exercício. Pela fé mútua. Orem uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Porque tem pessoas que já são fisicamente muito altas. Então, se você pedir para ela crescer, nós estamos falando de crescimento espiritual. Outro alvo que nós temos colocado diante de Deus e que eu peço a vocês que façam parte das suas orações é esta: ter o corpo bem ajustado e consolidado. Aleluia! Ei, talvez você e eu nem entendamos ainda, porque nós não falamos sobre isso, nós vamos estar falando sobre isso ao longo do tempo, mas enquanto isso, parece-me que é muito difícil de nós entendermos a linguagem bíblica, um corpo bem ajustado, bem estruturado, bem ligado. Parece que para nós não faz muita, nós não chegamos à dimensão disso, nós não entendemos isso, mas eu posso lhe dizer uma coisa, que quando nós formos sendo formados nisto, você vai entender exatamente o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque você não vai ter que estudar as palavras, você simplesmente vai ter que olhar e ver a manifestação dela. Um corpo bem ajustado e consolidado. E agora, outra coisa, nossa obra será pela cooperação mútua de cada parte. Alô? Pela cooperação mútua de cada parte, para que o corpo efetue o seu aumento para a edificação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo? É muito importante que nós possamos enxergar isso. E é muito importante, meus amados irmãos, que nós precisamos da palavra divina para podermos entrar nisto. Eu tenho compartilhado algumas coisas e ouvido alguns testemunhos que para algumas pessoas parecem ser fora do normal. Tem crentes que não creem. Mas a vida com Deus deveria ser uma vida tão gostosa e tão cheias de vitórias. Quando nós estamos falando de fruto, nós estamos falando de 100%. E eu quero que vocês vejam, pastor, de onde que o senhor tira essa ideia de que nós vamos ter 100% de coisas? Eu não tiro a ideia. Eu simplesmente vejo na palavra de Deus e ela revela o que Deus tem para nós. Deus tem isso para nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 11. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1. E eu quero que vocês, eu não vou ler todo o texto, mas o versículo 8 diz o seguinte: porque estas coisas, aleluia. Veja, nós estamos falando muitas coisas da palavra de Deus. E o que é que a palavra do Senhor está dizendo? Porque estas coisas, existindo em você, igreja, em vocês, meus irmãos em Cristo, e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Isso significa, nas 3 dimensões das nossas vidas, nós vamos ter fruto. O que seria isto? Você estaria com Deus, em espírito, orando, e de repente o Espírito Santo diz: eu quero que você vá na casa de fulano e você ore para que ele seja curado daquele mal. Se eu estiver na dimensão que a palavra de Deus está dizendo, eu agora tenho dentro de mim o quê? A palavra rema. Ela está viva dentro de mim. Veja, primeira coisa que eu preciso entender, ela não foi colocada em ninguém mais, está em mim.
quem é o responsável por ela agora? Quem é o responsável por ela? Eu? Por quê? Porque ela foi inserida em meu espírito, não foi inserida. Então vamos dizer, se essa palavra foi dada a mim, para o pastor Damásio, se eu não for à casa dele, dispensar isto que Deus colocou em meu espírito, não somente ele pode vir a falecer por causa do mal que está nele, como eu passo a ser devedor diante dele e de Deus, daquilo que Deus me deu para ele. Não é meu, é dele. Não foi para mim que eu recebi, mas a minha fidelidade, a minha intimidade, a minha proximidade de Deus fez com que ele colocasse esse dom em mim. E agora o Espírito Santo tem esse dom para ele. E se eu não for lá na casa dele, então eu torno-me devedor dele, porque aquilo que é dele está retido em mim. Por quê? Porque eu fui à praia, porque eu fui fazer um negócio, porque eu fui fazer qualquer outra coisa, e aquilo está retido. Quantas vezes vocês já tiveram alguma coisa de Deus e não dispensaram esta coisa, porque você está ocupado e de repente aquilo vem na tua mente de novo e você fica, até que um dia você não aguenta mais e você vai e faz. 100% de fruto significa, eu sei porque sei que quando chegar na casa dele, eu volto e ele estará curado. Mas pense, se nós somos 1.500 ou 1.600 pessoas nesse lugar, num só dia, o Espírito de Deus, se essa igreja estiver na dimensão que eu estou dizendo aqui, ela pode ter 1.600 obras para Deus na cidade de Campinas, vocês não vão saber nem o que é. Gente vai ser curada, outros vão ser libertos, outros vão receber coisas na sua casa, outras famílias serão curadas, mas nós estaremos como que fosse, sabe, correndo uns para os outros. Sabe por quê? Porque o amor está em nós. Eu não vou deixar as coisas de Deus tomar precedência na minha vida, porque primeiro o reino, depois as demais coisas. É disso que nós estamos falando. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que sabe porque sabe que ela tem alguma coisa para eles. Agora, o que Deus está dizendo? Se essas coisas estão em vocês e vocês estiverem crescendo em vocês, é o que ele diz aqui. Por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai a fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Se estas coisas estiverem em vocês e em vocês aumentando, vocês não ficarão inativos. Isso que é, eu não posso ir, de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa, se você tiver uma palavra de Deus na dimensão que eu estou dizendo, e o Espírito disser para você, você vai sair daqui e vai viajar para Manaus, para orar por fulano que está lá. Você é capaz de pegar um empréstimo para você ir até Manaus, porque você sabe que você tem que chegar ali em o nome de Jesus Cristo. O que nós estamos vivendo é uma consciência tão profunda. Esses cultos nunca mais vão ser os mesmos. Os nossos cultos serão diferentes. Os nossos cultos serão regidos pela glória. Os nossos cultos, eles serão mobilizados pelo poder do Espírito Santo. Pastor Marcelo recebeu uma palavra aqui e ele disse, mas veja, conforme vocês recebem aí, será como será feito por vocês. Mas será que só o pastor Marcelo é profeta nessa casa? Eu posso perguntar, quem é profeta de Deus aqui? Levante a mão. Ok, muitos levantaram. Agora, por favor, quantos não levantaram a mão? Levante a mão. Por que vocês estão dizendo que vocês não são profetas? Quem disse isso para vocês? Pastor, mas não tem quem disse que eu era.
Então eu vou dizer quem é. Quem diz? A palavra de Deus diz: vós sois uma nação de profetas, reis e sacerdotes. Tome posse da sua bênção. Vocês são um sacerdócio divino. Vocês são igreja do Deus vivo. Vocês são profetas do Altíssimo. E quando vocês começarem a entender as coisas que Deus diz a seu respeito, sua identidade vai ficando formada diante dele e você vai profetizar em nome de Jesus. Por isso que eu digo para vocês, muitas das coisas que nós deixamos de operar, não é porque Deus falha, não é porque a palavra dele falha, é porque nós não temos a visão, nós não recebemos alguma coisa, mas eu estou dizendo para vocês que neste ano nós vamos ver coisas lindas e firmes que nós nunca vimos na vida desta igreja. 38 anos de existência, mas estamos por ver as coisas mais grandes, maiores, lindas e maravilhosas que Deus vai fazer nesse lugar. Vocês querem saber como é que eu vejo um sonho? A Bíblia diz que num culto deve ter louvor, ação de graças, profecias, palavras. Aleluia. Libertação. Um dia o irmão chegou assim para mim e disse: pastor, os demônios de hoje não são mais como os de antigamente. Eu falei: pera um pouquinho. Como assim? Não, pastor, antigamente, o senhor lembra? Lá no tempo da tenda, eram 5, 6, 7, 8 demônios que se manifestavam. Hoje a gente não vê mais ninguém. Eu digo: ora. Aí me pegou. Eu disse: espera aí. Não, os demônios são os mesmos. Os crentes é que mudaram. Eles são os mesmos. Nossas consciências mudaram. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já viu as pessoas dizendo que parece que os dias estão mais curtos? Estão? Não. Não. Então por que eles parecem mais curtos? Porque aumentou suas tarefas. Não é o dia curto. São as tarefas e obrigações que aumentaram na tua vida. Seu senso de responsabilidade ou seu senso de estresse, eu não sei. Mas a gente não para. Aí nós dizemos: o tempo encurtou. Não, senhores. Nós cremos num grande ministério de libertação nesta igreja, onde as pessoas que entrarem por ali, por aquelas portas, todas oprimidas e opressas pelo diabo, elas vão cair aqui. E aqui elas serão transformadas e esses espíritos imundos vão voltar para o lugar de onde vieram e nunca mais terão lugar nessas pessoas. Por quê? Porque nós temos um corpo, nós somos um corpo, nós vamos cooperar com o Espírito Santo e a glória de Deus vai encher essa casa. Aleluia. Quando nós chegarmos nessa estatura, nós vamos exibir todas as manifestações do fruto do Espírito. Venha comigo, Gálatas capítulo 5, 22. Olha só, coisa linda. Meu tempo já encerrou e eu não vou mais adiante, mas nós estamos progredindo, amém? Amém? Marcinho, cadê o Marcinho? Pastor Márcio. Pastor Márcio está de férias? Merecidas. Pastor Márcio, sua esposa Andréia, nunca esqueço. Primeira vez que eu conheci o Márcio, ele estava sentado naquela terceira fileira ali. Márcio era carrancudo, estava triste, acabado. Culto de oração, aquele moço vem chorando. Deus o livrou de demônios. A família dele está por aqui? Não? A senhora... É isso mesmo, querida? Ele veio aqui, ó. O demônio pegou ele aqui, foi liberto. Depois eu sentei com aquele moço, ele falou para mim: pastor, meu casamento está destruído, minha mulher já está fora de casa já há algum tempo. Eu estou sem esperança, não tenho mais nada. Nós vamos visitar. Tadeu e Sueli foram visitar. Eu fui com minha esposa lá, numa quinta-feira à noite. Eles disseram: ela não vai nem querer me ver. Eu
Eu disse, você fica lá fora, na hora que eu entrar, e depois você aparece. Se ela não quiser, a gente dá um jeito. E a Andréa estava lá, toda carrancuda, ela não quero, não, sabe? E ele veio. Começamos a falar da palavra de Deus. Disse, Andréa, você viria ao culto? Ah, vou pensar. Na terça-feira seguinte, Andréa estava ali, do lado dele. Deus salvou aquela moça. Quebrou todos os grilhões dela. Márcio e Andréa, hoje são pastores desta igreja. É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de maturidade, querido, nós não estamos falando de uma igreja de elite. Quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de uma igreja totalmente compromissada com Deus. Aleluia.